Oi pessoal, nesse vídeo então a gente vai criar o alinhamento com as curvas horizontais e gerar também alguns relatórios da Civil 3D. Em primeiro momento, a gente vai adicionar o ponto de encontro das equipes, dadas pelo professor. Em primeiro momento, vocês podem inserir o ponto de vocês em qualquer lugar do projeto, que depois vocês vão conseguir editar certinho com as coordenadas também. A elevação 0 por enquanto mesmo, então só inserir o ponto. E nessa parte da lateral esquerda, em explorador, vocês conseguem clicar em pontos e embaixo vai aparecer então todos os pontos que vocês forem criar ao longo do projeto. Então, agora arrastando para a direita, nessa parte de leste da malha e norte da malha, vocês conseguem inserir a localização certinha dada pelo professor e dando um clique direito em elevações desde a superfície, vocês conseguem também ajustar a elevação do ponto de encontro dado pelo professor, para que seja conforme a superfície criada. Agora a gente vai partir então para a criação de alinhamentos com as curvas horizontais. Na ferramenta de criação de alinhamento, a gente vai nomear então nosso alinhamento, pode ser alinhamento rodovia, e dentro dos critérios de projeto a gente vai adaptar nossa velocidade de diretriz do projeto, encontrar na audiência pública, adaptar também o nosso projeto às normas do DENIT. Então, ajustando ali a questão da superelevação e o método de obtenção, além da classe de rodovias, que no nosso caso era a classe 3 ondulada. Agora a gente pega a ferramenta de tangente e tangente, sem curvas, e a gente vai traçando então nosso primeiro traçado. Vocês podem traçar bem por cima do traçado escolhido, vocês podem já ir alterando, de repente testar algo diferente do traçado escolhido. Nesse momento vai muito por vocês também. Então, aqui a gente vai fazendo um traçado até o ponto de encontro com a outra equipe do consórcio. Sempre lembrando para cuidar também das curvas de nível, cuidar da questão dos corpos d'água. Então, sempre tentar evitar ao máximo passar perpendicular também às curvas de nível. E agora, a gente vai então começar com as nossas curvas do nosso projeto. Então, clicar aqui na ferramenta de criação, de adicionar espiral, curva, espiral livre entre duas entidades. Que a gente sempre vai selecionar um lado da curva e o outro lado da curva a partir do traçado que a gente acabou de traçar também. Então, a gente vai um lado da curva, outro lado, especificar se o ângulo é maior ou menor que 180, especificar o raio da curvatura, que a gente pode adaptar, então coloquei nesse caso 150. O comprimento da espiral, que também deve ser múltiplo de 10. E seguimos. A gente pode ir criando curva atrás de curva, assim, de forma seguida, direto, assim, conforme o projeto vai nos permitindo também. Aqui demos um corte no vídeo, já trouxe aqui as curvas prontas para vocês, então. E nessa bolinha verde que tem aqui em cima, na parte de ferramentas de layout do alinhamento, a gente consegue encontrar, então, todas as problemáticas, digamos, do nosso projeto horizontal, da nossa rodovia. Nesses triângulozinhos, então, nesses avisos, vocês conseguem deixar o mouse por cima e vai aparecer as verificações de desenho infringidas. Então, nesse caso, temos o comprimento máximo, então critério de tempo de percurso. Em outros casos, tangente mínima entre curvas sucessivas, essa é uma infração que não pode ocorrer. E tem algumas infrações que a gente não utiliza, por exemplo, que a gente pode editar nas propriedades do projeto, em rodovias, na classe de rodovias mesmo, então, vocês vão encontrar esse conezinho do lápis e dentro dele a gente vai selecionar comprimento máximo, critério tempo de percurso e clicar no xizinho, que não é um indicador que a gente está usando no momento. Além de que na tangente mínima entre curvas sucessivas a gente pode editar também nesse mesmo pincel, lapisinho, e o comprimento tem que ser maior ou igual que 4 vezes a velocidade do projeto. Aplicar, ok, e de novo aplicar e ok. Então, a gente vai de novo clicar na nossa bolinha verde e vamos ver que muitas das infrações acabaram saindo, menos essas aqui, principalmente, que são de tangente mínima entre curvas sucessivas.
que precisa ser respeitada. A gente consegue dar um clique direito e zoom para, que ele vai focar bem na parte onde a gente está tendo essa problemática. O que a gente consegue fazer nesse caso, por exemplo? Conseguimos afastar os PIs para que a gente afaste, então a gente aumente essa tangente entre as curvas sucessivas. E a partir disso tentar corrigir o nosso problema. Claro que sempre cuidando para não criar outros problemas também. Então agora a gente viu que mexemos uma, mas alteramos também outra tangente que também não está atendendo a norma, então ela está menor do que a tangente mínima permitida. E por assim a gente vai mexendo então nessas infrações assim do projeto para que tudo fique nas conformidades e tudo a gente consiga entregar conforme as normas do DENIT também. Aqui então dando mais uma verificada, né, em como estão as nossas infrações. Aqui seguimos com um problema. Outra coisa que a gente consegue fazer nessa tabela é alterar os nossos valores, por exemplo, de raio, para que a gente não precise mexer necessariamente dentro do projeto e a gente consiga mexer nesses indicadores que a gente definiu em primeiro lugar. Mas a gente, enfim, vamos trabalhando até ver o que conseguimos fazer para tirar essas infrações. Podemos também tirar PIs, se esse for o caso, tem que tomar esse cuidado com curvas sucessivas quando elas estão virando para o mesmo lado. Então, nesse caso, ficaria também um pouco complexo. Então, decidi também incluir de volta esse PI, porque assim a gente consegue fazer um projeto mais assertivo. O PI, ele pode ficar fora do buffer, contanto que a própria curva da rodovia não fique fora do buffer. Então, do plano de voo, né? Então, aqui a gente consegue ver que a curva ainda segue dentro do nosso plano de voo, mesmo que o PI esteja quase saindo assim. Agora também, então, dando mais um corte, assim, que todos os problemas do projeto foram resolvidos e partindo para a criação dos relatórios. Então, nessa parte a gente vai, de novo, na caixa de ferramentas, ali na parte do Brasil, relatórios, alinhamento horizontal, e a gente vai gerar 2 relatórios principais. O tabela curvas espirais DER KM, então clique direito, executar, só dar um OK e salvar numa pasta que a gente consiga encontrar com facilidade, né? Recomendo que tenha uma pasta com todo o projeto ponto de partida. Então, anotem como tabela, curvas espirais DER KM. Ele vai executar o relatório em Excel, vai ser salvo nessa pasta que vocês selecionaram. Ele pode demorar um pouquinho, pode parecer que vai dar uma travada também, normal. Mas então ele vai abrir esse relatório aqui, que nos dá informações muito importantes sobre as nossas curvas, sobre o nosso projeto como um todo. E também vamos executar o M.C alinhamento horizontal DER KM, clique direito, executar, só dar um OK e salvar na mesma pasta. Que ele também vai emitir um relatório em Excel, que vai ficar salvo nessa pasta, e a gente vai usar posteriormente para as nossas entregas. Esse relatório aqui, com várias informações também super importantes sobre nosso projeto.